Em um campeonato que parecia dominado por forças já estabelecidas, em meio à turbulência da Red Bull e à inconsistência da Mercedes, um nome clássico voltou a se destacar: Ferrari. A equipe italiana, que vinha oscilando entre promessas não cumpridas e lampejos de performance, finalmente parece ter encontrado um caminho sólido rumo ao topo novamente. E o que impulsionou essa reviravolta foi um pacote de atualizações que mudou completamente o comportamento do carro em pista. Mais do que números, mais do que gráficos ou palavras bonitas em coletivas de imprensa, o que a Ferrari apresentou nas últimas corridas foi algo palpável: ritmo, constância, agressividade e, sobretudo, esperança. Durante o início da temporada, o SF25 mostrava características típicas dos últimos projetos de Maranello: rápido em voltas isoladas, mas instável em long stint, sofrendo com desgaste de pneus e dificuldades em pistas com curvas de alta velocidade. O carro parecia sempre quase lá, mas nunca com a confiança necessária para encarar uma Red Bull ou uma McLaren com consistência de frente. As atualizações vieram como uma promessa, mas também como um risco. Afinal, nem sempre um novo pacote garante evolução. Às vezes, a tentativa de corrigir uma falha expõe outra. Mas no caso da Ferrari, o risco compensou. As atualizações começaram a chegar discretamente, com ajustes de assoalho, suspensão e pequenos retoques aerodinâmicos. Mas foi a segunda leva, introduzida em pistas mais técnicas como Barcelona e Spielberg, que realmente transformou o carro. A Ferrari deixou de ser apenas uma ameaça pontual para se tornar uma presença constante na briga pelas primeiras filas. O SF25 passou a ser mais estável na entrada de curva, com melhor tração nas saídas e, principalmente, muito mais gentil com os pneus. Essa combinação permitiu que a equipe estendesse stints sem comprometer desempenho, algo que até então parecia impossível. Um ponto crucial foi o novo conceito de fluxo de ar lateral e as mudanças no assoalho. A equipe alterou o desenho dos túneis Venturi, otimizando o efeito solo e conseguindo mais carga aerodinâmica sem aumentar o arrasto. Isso deu mais downforce em curvas rápidas, algo que era um ponto fraco evidente em relação à Red Bull. Também houve uma evolução no sistema de suspensão traseira, que passou a manter os pneus dentro da janela ideal de funcionamento por mais tempo. Resultado: menos degradação, mais equilíbrio, mais performance. Mas não foi só o carro que evoluiu. A Ferrari também amadureceu estrategicamente. Vimos decisões de pit stop mais precisas, leitura de corrida mais agressiva e uma comunicação mais fluida entre o pit wall e os pilotos. Carlos Sainz e Charles Leclerc, por sua vez, mostraram que com um carro competitivo nas mãos, podem extrair o máximo. Leclerc voltou a ser aquele piloto incisivo, que freia tarde, que desafia os limites da pista e que assume riscos com personalidade. Já Sainz tem sido o equilíbrio, aquele que pensa como engenheiro, que administra pneus como poucos e que quase nunca comete erros. O pacote trouxe confiança, e confiança muda tudo. Em Silverstone, por exemplo, mesmo com clima imprevisível e uma concorrência feroz da Mercedes em casa, a Ferrari conseguiu manter os dois carros na disputa direta, aproveitando bem as janelas de pit stop e reagindo rápido às mudanças de estratégia. Em Barcelona, novamente esteve ali, forçando erros dos adversários e aproveitando brechas. A escuderia não está apenas colhendo frutos de uma atualização técnica, mas de uma mudança de mentalidade. Outra peça fundamental nesse renascimento é a presença de Frédéric Vasseur. Desde que assumiu o comando, o francês tem promovido uma transformação silenciosa, mas muito eficaz. O clima interno na Ferrari mudou. Há mais foco, menos ruído externo, mais liberdade técnica e menos pressão desnecessária. A estrutura da equipe se reorganizou, e isso permitiu que os engenheiros trabalhassem com mais calma e precisão. A diferença pode não ser visível em uma única corrida, mas ao longo da temporada se torna evidente: a Ferrari virou um time mais eficiente. É importante destacar também a parte política e estrutural. O suporte da direção da Ferrari, a estabilidade no comando e a reestruturação do departamento técnico foram essenciais para que os upgrades funcionassem. Por trás de um carro mais rápido, existe uma fábrica que opera melhor, processos mais claros, decisões menos impulsivas. Tudo isso refletido na pista. Os números comprovam a evolução. A Ferrari reduziu a diferença para a Red Bull em classificação e corrida. Em circuitos de alta e média velocidade, já é uma das referências. Em termos de gerenciamento de pneus, passou a rivalizar com a McLaren, que vinha sendo a mais eficiente nesse quesito. As simulações internas indicam que, em determinadas pistas, a Ferrari pode até ser o carro mais completo. Isso não é um exagero, é uma constatação baseada em dados reais, colhidos após cada GP. E o mais interessante, as próximas corridas favorecem o estilo do SF25 atualizado. No paddock, o burburinho mudou. Antes, falava-se da Ferrari como um time emocional demais, errático, sempre às voltas com dramas internos. Agora, o tom é outro. Há respeito, há receio. As outras equipes sabem que a escuderia está voltando a ser uma ameaça real. A combinação entre um carro mais eficaz, uma equipe mais madura e dois pilotos com fome de vitória tornou a Ferrari uma candidata legítima a vitórias regulares, e quem sabe até algo mais. Ainda há o que evoluir, claro.
O motor da Ferrari continua potente, mas não é o mais eficiente do grid. Em pistas com longas retas e menos curvas, como Monza ou Spa, a Red Bull ainda leva vantagem. Mas a diferença caiu. E com o novo pacote aerodinâmico, a Ferrari agora pode explorar estratégias alternativas sem medo. Em vez de ser obrigada a largar na frente para tentar sobreviver, agora pode largar atrás e buscar ultrapassagens com um carro que responde melhor em tráfego e degrada menos. Há também a questão da motivação. A Ferrari não ganha um título desde 2008. São anos de frustrações, de projetos que começaram bem e terminaram mal. Mas agora, há algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, a equipe parece unida, alinhada, determinada. Os erros diminuíram, os acertos aumentaram, a execução está mais fria e calculada. Isso se traduz diretamente em resultados. E se há um time capaz de usar a força da tradição para se impulsionar rumo ao topo, é a Ferrari. O impacto das atualizações também se estende ao ambiente dos rivais. A Red Bull, que começou o ano como favorita isolada, agora sente a pressão. Max Verstappen já não vence com a mesma facilidade. A McLaren, embora extremamente competitiva, ainda não conseguiu traduzir performance em vitórias constantes. E a Mercedes, apesar de alguns sinais de melhora, segue inconsistente. Nesse vácuo de domínio absoluto, a Ferrari surge como a força que pode estabilizar o campeonato. Se a tendência continuar, e se as próximas atualizações seguirem esse caminho de evolução, não será exagero dizer que a Ferrari pode brigar pelo título de construtores. Pode parecer cedo, mas na Fórmula 1 tudo muda rapidamente. Um bom segundo semestre, somado a erros dos adversários, pode recolocar a escuderia na luta direta. A questão não é mais se a Ferrari pode voltar ao topo. A pergunta agora é: quando? No final, o mais simbólico não é apenas ver a Ferrari mais rápida, mas ver a Ferrari sorrindo de novo. A equipe que carrega o peso da história, que simboliza a paixão da F1, que desperta emoção até nos adversários, agora tem motivos concretos para acreditar. E quando a Ferrari acredita, o esporte inteiro ainda.